Fala galerinha aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Semana de folga, né? Bahia de folga, estamos na data FIFA. Bahia de folga segunda e terça-feira. E aí, nós vamos falar de quê? Vamos falar da janela. Janela de transferências que fechou e é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa janela. Mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho básico, né? Tá aqui, ó. Nós estamos querendo chegar aos 6 mil inscritos e aí, se você não é inscrito, a gente depende de você, a gente precisa da sua ajuda. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer, a chegar lá em cima, no alto, beleza? Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado e um lembrete, deixa o like, deixa o joinha, ative o sininho das notificações e, claro, compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você acha que esse conteúdo vai agregar, beleza? Então, partiu a gente falar da janela. Vamos lá, vamos falar dessa janela, né? A janela de transferências que fechou nessa segunda-feira, no dia 2 de setembro. Vamos pegar aqui uma reportagem feita pelo pessoal do GE, né? A galera do GE fez aí um balanço da janela. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada, tá aí na tela para vocês, balanço da janela, todas as contratações dos times da Série A do Brasileiro. Então, com 8 reforços, o Atlético Goianiense e o Botafogo lideram a lista, seguido por Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Juventude e Vasco com 7. Por outro lado, o Cuiabá só contrata um jogador. Então, vamos dar uma olhadinha nessa lista aqui antes da gente começar a emitir opinião e falar, é claro, ó, do nosso Bahia, né? Então vamos lá, vamos ver a lista aqui, né? A janela ela começou no dia 10 de julho, então vamos dar uma olhada aqui nos jogadores, né? Tá aqui, vamos lá, contratações dos clubes. Atlético Goianiense contratou 8, Botafogo contratou 8, Corinthians 7, Cruzeiro 7, Fluminense 7, então ó, SAF, Cruzeiro 7, SAF, Fluminense 7, Juventude 7, Vasco 6, Criciúma 6, Grêmio 6, Vitória 6, Atlético Mineiro 5, Internacional 5, Bragantino 5 contratações, Flamengo 4, São Paulo 4, aí Palmeiras 3, Atlético Paranaense 2, Bahia 2, Fortaleza 2, Cuiabá apenas um jogador, né? Então, essas aqui foram as contratações, né? E o interessante aqui é o seguinte, a gente tem aí, pela lista, né, nós temos, teoricamente, várias justificativas para que os caras venham contratando. Então, vamos lá. Atlético Goianiense, né, tá lá na zona de rebaixamento, é o último colocado do Brasileirão. Isso aí provavelmente é uma cartada do Atlético Goianiense, é uma tentativa deles aí de saírem desse buraco, né? Atlético Goianiense, ó, dá uma mostrada para vocês aqui, tá aqui, ó, 18 pontos, 25 jogos. Então eles estão numa draga, precisa voar pelo menos 9 pontos aqui, se eles quiserem sair, né, dessa zona de rebaixamento aí e tentar não ser rebaixado, coisa que pode ser que seja muito difícil. Para mim é muito difícil aí, mas, né, é interessante. O Fluminense, que estava nessa zona há algumas rodadas atrás, hoje o Fluminense já saiu dessa zona aí, certo? Por outro lado, voltando aqui à nossa tabela, nós temos, ó, Botafogo, né, que o John Textor falou tanto de fair play. O Botafogo foi, meteu a mão no bolso e tome-lhe aqui 8 jogadores. E aí, Botafogo, onde é que tá? Botafogo tá lá, ó, tá lá na parte de cima da tabela. Então, Botafogo contrata praticamente um time inteiro, né? Contrata um time inteiro aí para tentar manter, né? Manter essa hegemonia aí, e hegemonia não, manter essa liderança e quem sabe, né, ganhar finalmente o campeonato, já que o Botafogo ano passado, né,
bateu na trave, e esse ano já perdeu, né? Já foi desclassificado da Copa do Brasil pelo Bahia. Aí a gente tem o Corinthians aqui também, né? O Corinthians com 7 contratações, Corinthians que segue brigando lá na zona de rebaixamento, mas trouxe alguns jogadores interessantes. Cruzeiro que acabou de mudar o dono da SAF e o dono resolveu entrar e jogar pesado. Fluminense que fez uma primeira parte aí, a primeira janela bem ruinzinho, né? Não andou muito bem na Copa do Brasil, Libertadores e estava patinando aí no Brasileiro. Agora, com essas contratações, devem tentar se reequilibrar. Vitória, né? Que a gente sabe, tá numa draga aí, já tem gente falando que vai ser rebaixado. O Internacional que começou bem, mas depois deu uma destrambelhada, uma deslizada, caiu, né? E Flamengo, que segue aí na toada, tá lá entre os 4 e basicamente fez 4 contratações. Para mim aqui, a maior parte dos nomes do Flamengo é para repor jogadores que eles perderam, né, por lesões, né? Palmeiras com 3, e aí os demais aqui, e a gente coloca o Bahia, né? Em princípio, esses times aqui, na parte de baixo, ou esses times não quiseram contratar, ou jogadores que eles queriam estavam muito caros, ou eventualmente tá tudo de boa, né? Para eles aqui o campeonato está bom, tal. Se a gente pegar e olhar quem são esses times aqui embaixo na tabela, ó, a gente vê o Cuiabá só fez uma contratação, né? Mas aí o Cuiabá tá lá embaixo na zona de rebaixamento. Pode ser que os caras já tenham jogado a toalha mesmo, né? O Fortaleza fez 2 contratações. O Fortaleza é o vice-líder, ou seja, não precisa corrigir muito a rota do Fortaleza, não. Aí nós temos aqui o Bahia com 2 contratações, né? Bahia a gente fala um pouquinho mais tarde. Atlético, 2 contratações. Uma dessas contratações é o zagueiro Marcos Vitor, então provavelmente é alguma reposição. E o Palmeiras com 3. Palmeiras com 3, quem é o Palmeiras? É o terceiro colocado no campeonato. Ou seja, os times que teoricamente lá embaixo eles não contrataram, né? Aparentemente eles estão satisfeitos com as posições que eles estão. Fortaleza, Atlético Paranaense, São Paulo, todo mundo ali, né? Teoricamente, esses caras ali de baixo, né? São Palmeiras, Atlético, Fortaleza. Teoricamente, esses times eles estão razoavelmente confortáveis, né? O Flamengo, aí eventualmente, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E aí, claro, só para a gente comparar, tá aqui. Vamos dar uma olhada na quem foram os jogadores que foram contratados. O Atlético Paranaense contratou o Praxedes, o Marcos Vitor. Atlético Goianiense está aqui uma quantidade de pessoas. O Atlético Mineiro investindo, Lianco, Fausto Vera, Bernard Júnior, Júnior Alonso e Davidson, né? Que veio do Cuiabá. O Bahia aqui, a gente já volta para o Bahia. Botafogo, Thiago Almada, né, a maior contratação do futebol brasileiro, Matheus Martins, que vem jogando, Vitinho, Igor Jesus, substituindo ali entrou a assumir a titularidade, e o último contratado aqui foi o Alex Telles. Bragantino, o John, que nós vimos jogar, e a última contratação do Bragantino, eles conseguiram trazer o Carlos Vinícius, né? Carlos Vinícius, que o ano passado tinha umas conversas e uma boatagem que o Carlos Vinícius viria para o Bahia. Corinthians, que todo mundo fala que tá mal das pernas, ó, o Souza, excelente contratação, o goleiro vem jogando bem, né? O Thales Magno, que vem fazendo gols aí, 2 boas contratações. O Criciúma, com Pedro Rocha, Dudu, né? Dudu, esse aqui era o que estava no Vitória. O Cruzeiro, que com a troca de SAF aí, a troca de dono da SAF, né? Contratou o Cássio, aí veio o Matheus Henrique, o Caio Jorge, o Lautaro Dias, né? Flamengo basicamente reponto, né? Michael, que aparentemente
se machucou. Aí você tem o Alexandre Gonzalo Prata e o último a chegar, o Carlos Alcaraz. Esses aqui, basicamente, para repor grande parte das perdas. Cruzeiro vem brigando aí em Copa do Brasil, vem brigando em Libertadores e ainda vem brigando em Campeonato Brasileiro. Então tá brigando lá em cima, precisa de jogadores. Fluminense, meio ruinzinho, né? Lá na parte de baixo ainda brigando para sair do rebaixamento. Internacional, que eu achei que faria uma coisa boa. O Vasco aí que trouxe o Alex Teixeira, Felipe Coutinho, né? Vitória, basicamente repondo, basicamente repondo jogadores, tá? Mas aí vem o ponto, né? A gente aqui é de Bahia, né? Nós já mostramos todo mundo, tudo foi contratado, mas o nosso grande ponto aqui seria o Bahia, né? O que a gente quer saber é do Bahia. Então, tá aqui, né? Tá aqui o Bahia. O Bahia fez duas contratações, apenas duas contratações da janela. Será que são suficientes? Agora a gente tem que rezar, agora a gente tem que torcer, agora a gente tem que esperar, beleza? Quando eu falo que a gente tem que torcer, rezar e esperar, é porque é o seguinte, né? Desde o início do ano, quando o pessoal fala que o Bahia começou a dar aquela oscilada antes de abrir a janela de transferências, né? Não é nem depois que a janela abriu, não. Antes de abrir a janela de transferências, a gente já sabia que o Iago Borducci vinha, né? O Rogério Ceni ele já vinha dando muita coisa subentendida, né? O pessoal falava do sistema, falava das opções, mas ele já vinha dando muita coisa subentendida de que que o Bahia não tem dinheiro, que o Bahia isso e aquilo. Ou seja, o Rogério Ceni já vinha dando indícios de que o Bahia não iria contratar. Ou seja, que o Bahia não iria investir, né? O contratar seria mais no sentido de investir. Então, por exemplo, quando você fala de um Botafogo que contrata 8 novos jogadores, né? É um time investindo. Então, o Botafogo já estava lá em cima, ele contratou mais 8 porque ele quer se manter lá em cima. Então, o Palmeiras contratou aí 3, 4, contratou poucos. Então, o Palmeiras não queria investir tanto. Por quê? Porque o Palmeiras entende que tá tudo ok. O Palmeiras contratou 3. Então, o Palmeiras entende que tá tudo ok no time, titular, reserva e por aí vai. Tá? Mas no caso do Bahia, o Bahia já tinha dito que já tinha dado entendido que não iria contratar. O Rogério Ceni já tinha falado. E isso aí ele fala desde as épocas que todo mundo pergunta, todo mundo vem perguntando, mas não, ele já falou que não tinha. Aí, por exemplo, né, a gente teve a saída aí, o Bahia teve a saída do Oscar Estupinhan e a reposição ela não veio. Então, não veio um jogador com as características do Oscar Estupinhan. Quem veio foi o Lúcio Rodrigues. Então, saiu uma peça, veio o Lúcio Rodrigues, mas não é um jogador com as características do Estupinhan, tá? O Rogério Ceni fala na última entrevista que o Lúcio é para jogar centralizado. Então, o Lúcio, na visão do Rogério, ele é mais para ficar no lugar do Cauli. Então, o Bahia passou nessa janela aí de forma sem muita pretensão. Então, o que eu entendo? Eu entendo que, na visão do Bahia, e aí não é a visão nossa, né? Não é a visão minha, na visão do Bahia, estar aqui na 7ª posição, brigando aqui nessa região, e aí essa região seria alguma coisa até a 10ª colocação, já seria algo bom. Então seria algo dentro do planejamento, né? Do Bahia, dentro do planejamento da SAF do Bahia. Lembrando a vocês, né? E aí não sou eu que estou falando, só estou reproduzindo algumas coisas que nós ouvimos e que nós lemos na imprensa, né? O Ferran Soriano, o que ele fala? Ele fala do ano 0, ele fala do ano 1 e ele fala também de estabilizar o time, tá? Então, pode ser, né? Então, por que o Bahia não investiu pesado? Porque o Bahia quer estabilizar o time, ou seja, fazer o time jogar seguro na Série A.
Tá? O ano passado o Bahia não estava seguro, o ano retrasado o Bahia estava na Série B. Então, em 2022 o Bahia jogou a Série B. Em 2023 o Bahia capengou na Série A, né? Jogou a Série A aí, mas capengando, brigando lá embaixo. 2024 o Bahia já está diferente. E aí que é o ponto, né? Aí que a nossa tristeza, a nossa frustração, ou eu diria também da seguinte forma, é aí que está o ponto da tristeza e da frustração de muitos, né? Se a gente olha aqui a tabela, o Bahia começou o campeonato brigando aqui, ó, no G4, né? O Bahia começou o ano brigando no G4. Então, a gente tinha uma esperança aí de que o Bahia ia chegar lá em cima, né? Que o Bahia ia ficar lá em cima e que o Bahia ia brigar pelo título. Mas aí, para o Bahia brigar pelo título, né? O Bahia precisa de peças de reposição. Então, esse aqui é o ponto. Tá aqui. Esse é o time, né? Esse é o time do nosso Bahia. Essa é a escalação. O que o pessoal chama, esse é o time titular do Bahia, que alguns chamam de Bahia Prime, mas esse é o time titular. O que acontece né? Nós temos aqui, ó, um único atacante, que é o Everaldo. Então esse é o único atacante que a gente tem. O restante de todo o sistema aqui, eles são meias. O é volante, meia com característica de marcação, mas são meias. Então você tem que Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli e Tassiano, todos meias, e apenas um único atacante que a gente deixa. Sempre ele jogando do lado direito. Isso aí é o time considerado titular. Tá? Aí quando você pensa, mas esse é o titular, então qual é o time reserva? Time reserva, a gente olha, tá aqui na tela, o elenco profissional do Bahia. Hoje nós temos oficialmente 3 goleiros, né? Então nós temos 3 goleiros, nós temos 5 laterais. Então o Juba, ele foi colocado aqui, ele tá como lateral, então você tem o Juba na esquerda, você tem o Iago Borducci na esquerda e você tem na direita o Santiago Arias, você tem o Gilberto e você tem o Cicinho. Cicinho que é lateral direito, mas que eventualmente ele pode, né? Já jogou na época do Ludogorets, jogar alguma coisa na lateral esquerda. Então, aqui você tem uma certa cobertura, não são jogadores iguais. Então, por exemplo, a gente não tem alguém hoje que marque tão bem quanto o Luciano Juba, né? Aí o Borducci ele não fez isso. O Santiago Arias, ele apoia bem, o Gilberto até ajuda, e o Cicinho ele melhorou um pouco na marcação, pelo menos nos jogos que ele, né? Na zaga aqui nós temos 5 zagueiros também, então já dá descontado aqui a saída do Marcos Vitor. Nós temos que a zaga titular, o Xavier e o Canives, e aí você tem os reservas que normalmente entram quando esses dois não podem, o Cuesta e o Vitor Hugo. Vitor Cuesta ou Vitor Hugo. Então, o David Duarte, ele não entrou. Esse ano ele entrou, se não me engano, ele entrou um jogo como volante. Ele entrou para jogar lá na frente, né? Então, mas tá aqui. A gente tem nós temos peças para colocar, né, em caso de substituição. Meio campista que é o grande ponto, né? O único jogador que provavelmente vai chegar esse ano, né? Chegar entre aspas, é o Nico Acevedo, que deve jogar, mas mesmo assim, dado o tempo, não acredito que ele volte, né? Bem provável que ele comece a treinar e aí seja uma opção mais para 2025. E aí nós temos aqui todos os jogadores, nós temos Cauli, Jean Lucas, Rezende, Depena, Everton Ribeiro, Tassiano, Caio Alexandre, Iago Felipe e Nico Acevedo. O ponto aqui nós não temos um substituto para Everton Ribeiro. Então, se eu troco o Everton Ribeiro, eu não tenho um substituto. O Cauli, a gente também não tem um substituto, né? Teoricamente, o substituto aí, que talvez seja pelo discurso, é o Lúcio Rodrigues, tá? E Jean Lucas a gente não tem substituto, né? Caio Alexandre também a gente não tem substituto, e diga-se, né? Muitos dos adversários, eles aprenderam que se você marca bem o Caio Alexandre, o Bahia já tem um problema na saída de bola. Então, se você fecha um pouco dos espaços ali do Caio Alexandre, o goleiro normalmente dá chutão e o Bahia perde a bola. Isso quando você
resolve fazer uma pressão mais alta. Quando você não deixa o Bahia avançar para poder tentar tomar a bola e ir para frente, né? E no final, e aí aqui é o calcanhar de Aquiles, ou o pior problema do Bahia, é no ataque. Então, no ataque, o que é que nós temos? O Ademir, Biel, Rafael Ratão, Everaldo e Lúcio Rodrigues. Então, são os 5 atacantes que nós temos, só que são 5 atacantes que têm características distintas, né? O Biel joga mais o Biel é mais ponta pela esquerda, o Ademir é mais ponta pela direita, né? Você tem um Ratão que gosta de jogar mais centralizado, você tem o Lúcio, que segundo o Rogério joga mais centralizado, e o Everaldo, que teoricamente jogaria mais centralizado, mas o Rogério resolveu colocar ele na direita para fazer a marcação. Então ele é que atua ali na direita. E resultado disso tudo aqui, com esses jogadores aqui, a gente acaba perdendo o peso na área, né? Então, se eu boto os 2 laterais ou eu subo, eu acabo perdendo peso na área, porque a gente não tem um jogador. Então, quando ele entra com o Ademir ou com o Biel, a gente precisa ter alguém na área. Se ele entrar com esses 2 aqui, dificilmente não dá tempo quando você sobe pela esquerda, ou com o Luciano Juba, ou pela direita com Santiago Arias, o tempo de deslocamento, né, ou do Tassiano, ou do Everaldo, para vir para o meio para receber a bola, muitas vezes eles acabam sendo marcados. Então, o fato é que, né, a janela fechou e o nosso Bahia acabou ficando meio capenga. O ponto agora, né, que a gente precisa saber, e infelizmente o que a gente precisa saber é: será que o Bahia está contente? Acho que o Bahia está contente aqui, ó, em estar nessa primeira página e não brigando aqui, ó, nessa segunda página, tá? Infelizmente, né, para quem começou o campeonato bem, acho que é por aqui que o Bahia quer, tá? Infelizmente, é isso aí. Tristeza pra gente, né, chateação, porque a gente queria ver o Bahia lá em cima, mas pode ser, talvez não seja dessa vez. E aí tem um detalhe, né, pra gente encerrar. A janela de transferências, ela fechou, mas você ainda pode escrever jogadores, né? Jogadores ainda podem ser inscritos, só que eles podem ser inscritos na seguinte situação, né? Eles podem ser inscritos no Campeonato Brasileiro até o dia 20 de setembro, mas eles só podem fazer parte, por exemplo, do Bahia se eles estiverem sem contrato. E para eles estarem sem contrato, isso tem que ser antes de fechar a janela. Ou seja, se até antes do fechamento da janela o jogador estava sem contrato, o Bahia pode aí contratar, né? Pode contratar, trazer para o Bahia e pode inscrever. Só que ele só pode inscrever até o dia 20 de setembro. Se passar disso aí, babau, certo? Então, hoje, 3 de setembro, aí o Bahia ainda teoricamente teria 2 semanas aí para avaliar, né, para ver se vai contratar. Só que agora só pode contratar jogadores que não estão em times. Então, vamos torcer, tá? Janela fechada, cabeça inchada. Bahia não contratou ninguém, né? Só contratou 2 aí e assim mesmo não são 2 titulares, né? Não fez reposição nenhuma. Então, vamos aguardar. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui e aguarda as cenas dos próximos capítulos. Um abraço e já fui, papá.